Fala galera, eu sou o César Luiz e no Vem Fazer História de hoje vou trazer 5 filmes que retratam a Grécia Antiga. Primeira coisa que eu venho a dizer é que isso aqui não é uma análise sobre os filmes, não é uma análise histórica. Se vocês desejarem alguma análise histórica referente a algum filme que eu vou citar aqui, vocês podem fazer, que eu faço com o maior carinho. E se vocês quiserem a parte 2 do vídeo, deixem nos comentários. E antes do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que o Vem Fazer História postar um vídeo. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! A Grécia Antiga, ela nunca sai de moda. A minha geração, por exemplo, que é a geração das pessoas que foram crianças nos anos 90, conheceram a Grécia Antiga com o Hércules, por exemplo, tanto com o desenho quanto a série que passava no SBT. Tinha também a série da Xena, que foi o primeiro crossover que eu vi fora dos quadrinhos, quando ela apareceu nos episódios do Hércules. E também com o Cavaleiro do Zodíaco, que eu voltei a assistir depois de velho. E hoje em dia também continuam fazendo produções sobre a Grécia Antiga. Um belo exemplo são a franquia de jogos do God of War e o Percy Jackson, a série de filmes e de livros. Mas tem um filme, né? O que? Percy Jackson? É. Tem vários. Tem vários? Achei que era um só. Então a Grécia Antiga, ela nunca sai de moda. Passa geração, entra geração, as pessoas continuam se emocionando com as histórias dos antigos heróis gregos e também com as histórias da mitologia grega. A civilização da antiguidade, que nós conhecemos como gregos, se refere aos povos que viveram na região da Grécia moderna e a costa da atual Turquia. O termo Grécia Antiga é utilizado para referenciar os povos que viveram nessa região no período aproximadamente de 2000 a.C. a 146 a.C. Então, esses povos, na época, eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. E para eles não era Grécia, era Hélade. O auge da cultura grega se deu por volta do ano 500 a.C., onde teve o auge da democracia ateniense. Foi nessa época também o auge dos antigos Jogos Olímpicos. A imensa maioria de filmes produzidos tanto por Hollywood e por outras indústrias de cinema referente à Grécia Antiga, geralmente eles retratam assuntos mitológicos e abordam de uma forma superficial. Como nós não vivemos naquele tempo, não temos como produzir algo fiel ao que foi, mas temos registros históricos que dão base aos cineastas para poderem ter uma ideia de como foi aquele período e conseguir retratar isso nos longas-metragens. E há também inúmeros filmes baseados nos contos do poeta Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Existem vários filmes referentes à Ilíada e a Odisseia. Então, sem mais delongas, vamos aos 5 filmes. O primeiro filme chama-se La Caduta de Troia, ou A Queda de Troia, traduzido para o português. Essa é uma produção italiana, ela foi produzida em 1911. Imagina, há 109 anos atrás, o primeiro filme sobre a Guerra de Troia. Essa produção, ela contou com cerca de 800 atores e ela foi considerada uma das produções mais ambiciosas para sua época. Ela foi dirigida pelo diretor Giovanni Pastrone e por Luigi Borgnella. Ela tem uma boa qualidade técnica para os filmes da época, é ainda em cinema mudo, só tem uma música assim de fundo. O segundo filme que eu indico sobre a Grécia Antiga é o filme Troia, de 2004. Esse filme ele é baseado nas obras do poeta Homero, assim como o filme que eu citei anteriormente. O poeta Homero, ele é uma incógnita. Alguns historiadores alegam que ele nunca existiu, ou outros alegam que vários poemas escritos por vários poetas diferentes foram atribuídos ao Homero. O Homero ele teria vivido por volta do ano 800 a 700 a.C. Os acontecimentos da Guerra de Troia aconteceram em 1200 a.C. Ou seja, o Homero escreveu sobre algo que ele viveu 500 anos depois. O poeta Homero ele é importante para entendermos a Grécia Antiga, pois há uma escassez de fonte que data do período de 2000 a 800 a.C. Tem poucos vestígios arqueológicos dessa época. Então as obras atribuídas ao poeta Homero, elas nos dão elementos que nos ajudam a entender a Grécia, como ela funcionava naquele momento. Então o Homero ele é importante, e a partir dessas obras dele, a Ilíada e a Odisseia, Hollywood e outras produções de cinema já fizeram inúmeros filmes sobre.
E o filme Troia de 2004, então ele conta os acontecimentos que teria acontecido ali na região da atual Grécia e da costa da atual Turquia por volta de 1200 a.C. A história conta o rapto da princesa Helena. A princesa Helena era considerada a mulher mais linda da Grécia. Então Paris se apaixona por Helena e rapta ela. Entretanto, ela era a mulher de Menelau, que era o rei de Esparta. Então, com isso, Menelau se sente com seu orgulho ferido e pede ajuda a seu irmão Agamenon, que era o rei de Micenas, a cidade mais poderosa da Grécia na época. E com isso, ele convoca a Grécia inteira, as cidades aliadas, para ir até a cidade de Troia, que fica na região da atual Turquia, e trazer a sua amada para casa. Essa superprodução, ela contou com um super elenco. Ela tem Brad Pitt como o Aquiles, Orlando Bloom como Paris, a princesa Helena é interpretada por Diane Kruger, o herói Heitor é vivido pelo ator Eric Bana e Agamenon é vivido por Brian Cox. E a mega produção é dirigida por Wolfgang Peterson. E essa superprodução, ela tem um detalhe, os deuses não interferem tanto, então seria mais como se a Guerra de Troia do caráter humano, diferente da obra do Homero, onde os deuses todas as horas estão intervindo na história. E uma crítica ao filme Troia de 2004. No filme dá a impressão que a Guerra de Troia durou 15 dias no máximo, mas na verdade a Guerra de Troia durou mais de 10 anos. O filme não soube trabalhar bem essa parte temporal. E algumas críticas também, que nem na parte das armaduras e das vestimentas, elas eram muito bem elaboradas para a época. Naquele período na Grécia eles não tinham ainda uma metalurgia tão sofisticada igual aparece no filme. Como eu disse para vocês, aqui não é uma análise histórica. Se fosse fazer uma análise histórica, ia demorar aqui 20 minutos e ia colocar um monte de defeito, ia colocar um monte de crítica no filme. E o terceiro filme sobre a Grécia Antiga é o filme A Odisseia, produzido em 1997, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Francis Ford Coppola, o diretor de nada mais e nada menos que O Poderoso Chefão. Eu me lembro que esse filme, uma vez meu pai, ele tinha que fazer um trabalho sobre esse filme, e ele assistiu esse filme. Passou no SBT, só que ele não conseguiu acompanhar porque o SBT editou um monte de parte. Ele alugou na locadora, assistiu o legendado para poder saber como escrevia Aquiles, como naquela época não tinha internet, como bugava, como vai escrever Agamenon, por exemplo. E foi a primeira vez que eu tive contato com a mitologia grega, assim. Eu me lembro que eu assisti aquele filme com ele assim, e eu achei fantástico. Falei, nossa, que da hora. A Odisseia, ela conta a volta de Odisseu, de Ulisses para casa. Então, ela acontece após a Guerra de Troia. Tanto que no filme, a Guerra de Troia ela acaba já nos primeiros minutos. E a Odisseia que é o grande foco. A Odisseia conta a história de Odisseu, que é o odiado por Poseidon. Por isso o nome, Odisseu, o odiado. E o herói na Odisseia, ele é retratado de uma forma diferente, que nem na Troia, o herói, o personagem principal é o Aquiles. O Aquiles, ele representa o ideal do herói jovem, forte, bonito, cheio de vida. Já o Odisseu, ele representa o herói que já é o homem velho, o homem sábio, o homem que age com astúcia. Então, tanto o Aquiles quanto o Ulisses, o Odisseu, eles retratam a essência do herói grego. A história da Odisseia conta a história do herói Ulisses até a sua ilha Ítaca, onde ele quer voltar para os braços da sua amada Penélope, e ele demora mais de 10 anos para voltar para casa. O filme tem em seu elenco como Odisseu Armand Assante, como Penélope Greta Skeiche, Atena é representada por Isabella Rossellini. Então, se quer saber um pouco mais sobre a história, a vida do herói Ulisses, assiste o filme A Odisseia de 1997, dirigido por Francis Ford Coppola. E o quarto filme é o filme 300 de 2007, com direção de Jason Snyder, produzido pelos Estados Unidos, duração de 117 minutos. O filme 300 ele é baseado na graphic novel de Frank Miller. Frank Miller, ele é renomado no mundo dos quadrinhos. Ele mesmo já escreveu várias histórias do Batman e de outros heróis. E o Frank Miller não criou a história dos 300 do nada, né? A história do 300 foi contada a primeira vez pelo historiador Heródoto, na qual ele narrou as guerras dos gregos contra os persas. Porque o Frank Miller, o que ele fez? Ele passou o olhar dele que ele viu sobre a história do 300, ele não se preocupou em dar uma aula de história, ele apenas quis fazer uma reprodução. Então, é por isso que tem muita coisa no filme que é um pouco viajado.
E esse filme, por mais que ele tenha ali umas partes que sejam um pouco viajadas, ele é um filme que ele conta a Batalha das Termópilas. As Batalhas das Termópilas, ela teria ocorrido no litoral grego por volta do ano 480 a.C. Os persas estavam aumentando as suas áreas, o seu império. E eles tinham como objetivo avançar seus territórios para a Europa. Para isso, eles teriam que passar pela Grécia. No primeiro momento, os persas pedem para os espartanos se renderem, os espartanos não se rendem, alegam que são a favor da liberdade e que não seriam servos. E com isso, Xerxes ele declara guerra aos espartanos, gerando então a Batalha das Termópilas. Uma ironia, né? Porque eles alegaram ser contra a servidão, não queriam servir os persas, mas os próprios espartanos tinham escravos. Então aí a gente mostra como que o Frank Miller tentou mostrar ali uma imagem de honra para os leônidas, como se os espartanos fossem todos honrosos, e tentando romantizar a história. Mas enfim, como eu disse, todo filme ele é um pouco viajado, esses que eu estou citando aqui, porque o objetivo das empresas de cinema é ter o lucro, é prender o espectador. E o filme ele possui um grande elenco. Ele tem como Rei Leônidas Gerard Butler, como a Rainha Gorga, ela é interpretada por Lena Headey, que ela faz a Cersei Lannister na aclamada série da HBO Game of Thrones. E temos o nosso brasileiro Rodrigo Santoro interpretando Xerxes. E agora, para finalizar, o quinto filme, Alexandre, produzido em 2004. Ao meu ver, desses 5, é o meu favorito. Dirigido por Oliver Stone, conta a história de um dos maiores líderes militares e conquistadores de todos os tempos. Ninguém mais do que Alexandre III, também conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele era macedônico. A Macedônia, por muito tempo, ela era desprezada pelos gregos. Os gregos viam os macedônicos como um primo distante, como um primo do interior, por exemplo. Mas se eles tivessem vários costumes em comum, os gregos não viam eles como gregos. Então, quando rolou a Guerra do Peloponeso, no século V a.C., Esparta e Atenas se degladiaram pelo domínio da Grécia Antiga. A Macedônia não, os macedônios ficaram só olhando todo mundo se destruir. Depois que a guerra acabou, Esparta saiu como vencedora, tanto Esparta como Atenas estavam enfraquecidas e as outras cidades também por participarem do conflito. Macedônia não, a Macedônia estava inteira porque ela ficou só olhando. Então Felipe II, em 358, ele chega ao título de imperador e agrupa todas as tribos macedônicas sob o seu domínio e se torna o primeiro imperador macedônico. Em 338, Felipe II ele consegue se tornar líder militar de toda a Grécia Antiga. Só que depois de um tempo ele morre. Ele morre de assassinato misterioso e quem assume é o seu filho Alexandre III, ficou conhecido como Alexandre o Grande. Então o filme ele conta a história de como Alexandre o Grande se expandiu para a Ásia e se tornou o maior conquistador de todos os tempos e um dos maiores propagadores de conhecimento que a história já teve. E você também pode ser propagador de conhecimento se inscrevendo agora no nosso canal. Então essa super produção ela também tem um super elenco. Ela tem Anthony Hopkins, nada mais nada menos que o nosso eterno Hannibal Lecter, sendo Ptolomeu no filme. É ele que narra a história. E Ptolomeu era um dos generais, um dos melhores amigos de Alexandre o Grande. Temos Angelina Jolie fazendo a Olímpia, a mãe do Alexandre. O nosso Alexandre o Grande ele é interpretado pelo Colin Farrell. E temos Jared Leto fazendo o Hephaestion, fazendo o amante do Alexandre o Grande no filme. Segundo ali os relatos históricos, Hephaestion foi o grande amor de Alexandre. Temos Val Kilmer como Felipe II fazendo o pai do Alexandre. O Alexandre é importante como ele dominou várias regiões do mundo. E ele falava, esse livro aqui da Grécia seria legal se fosse lido lá na Mesopotâmia. Esse livro da Mesopotâmia seria bom se fosse lido lá na Índia. Esse conhecimento da Índia seria legal se fosse aplicado lá na Grécia. Então, dos lugares que o Alexandre dominava, ele começou a misturar esse conhecimento e as culturas, formando a cultura helenística. Muitos estudiosos alegam que se não fosse essa mistura que o Alexandre fez, nós mesmos nunca saberíamos nada sobre a Grécia Antiga. Se vocês querem saber mais sobre a Grécia, assista a playlist de Grécia Antiga que temos aqui no nosso canal. Assim você vai também ter um bom entendimento quando você for assistir os filmes ou ler sobre a Grécia Antiga. Então se você gostou, você senta o dedo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Se você gostou, deixa o seu comentário embaixo para fazermos a parte 2. Ou se desejarem uma análise referente a algum filme que foi citado aqui, deixem nos comentários. E muito obrigado
por assistir o vídeo até o final e lembrando que conhecimento é poder e aqui no Vem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista. Beijo no gordo. E lembrando que conhecimento é poder e aqui no Vem Fazer História, cada semana é uma nova. Tá muito lindo!